Então, nono ano, vamos para o nosso último módulo do livro, Soluções para Problemas Ambientais. Então, a primeira coisa que o livro aborda aí é uma leitura que ele pede para a gente fazer. Então, página 564, só seguirem aí. O livro aborda assim. Em São Paulo, moradores propõem políticas de planejamentos urbanos para resolver problemas ambientais. Então, o crescimento da população paulistana, estimada em cerca de 12 milhões de habitantes, mais espontâneo do que o planejamento, traz desafios próprios. O bairro Jardim Elian, por exemplo, no leste da cidade, foi se expandindo conforme as pessoas chegavam para buscar o trabalho. O caráter não planejado da região levou inevitavelmente a problemas. Então, o bairro ele enfrenta desafios relacionados ao descarte de resíduos sólidos com o lixo que se acumulou com frequência nas ruas ou indo para parar nos rios. Outra dificuldade é a locomoção, sobretudo ao acesso a transportes públicos. Mohamed, um dos líderes comunitários, ele apoiou, por meio de um projeto de conjunto da ONU, Meio Ambiente e do programa Cidades Sustentáveis, com o Instituto da Cidade da Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Então, usando dados produzidos localmente, pesquisadores do projeto e moradores, eles analisaram problemas de gestões hídricas e conservação da biodiversidade e vulnerabilidade de casas ao alagamento. Então, no final do projeto, os moradores eles conseguiram o quê? Apresentar um plano físico e financeiro para o governo e potenciais doadores externos para aquela comunidade. Então, o marco cobria uma vasta gama de assuntos, olhando para a comunidade como uma expectativa sistemática da instalação de postos de coleta de água e também de coleta de lixo volumoso ou resíduos de construção ou de recursos florestais em centros urbanos para manter as áreas verdes e instalação de pontos de ônibus com a criação de horários adequados para cada horário. Então, o projeto ele também considerava criar uma cooperativa de catadores de lixo para gerar renda a partir dessa reciclagem e além de sugerir estabelecimentos de um centro de educação sobre o meio ambiente a fim de promover estilos de vidas mais sustentáveis. Então, como os próprios moradores, eles elaboraram o plano, a estratégia é direcionada e adequada em oposições às soluções que são impostas de fora. Então, esse projeto, ele contém ações, como apresentado aí no texto, e também eles nos ajudam a entender como a utilização adequada de recursos naturais e a participação ativa de comunidades locais, elas podem contribuir a, para as soluções de problemas ambientais, mostrada que propostas coletivas e apoiadas pelo governo são fundamentais para tornar a cidade mais sustentável. Então, aqui pede para a gente conversar entre nós, entre os colegas, ou então quem você estiver aí em casa, para a gente ver quais são os principais problemas ambientais observados na região em que você vive. Existe algum projeto voltado para a solução desses problemas? E como vocês contribuem para a melhoria da qualidade ambiental da região? Então, pessoal, para a nossa região, eu não vejo muito trabalho
ambiental. Pelo que eu saiba, eu não vejo nenhum problema ambiental que aqui na nossa cidade é tratado, a não ser o lixão municipal, né? Que é colocado esse lixão lá e a partir disso, esse lixão, eles vão obedecer às normas para ter esse lixão naquele local. Existem alguns catadores, né, de papelão, ou de latinha, ou de vidro, que eles já ajudam, né, e já beneficiam o meio ambiente com essa coleta. E quais os principais problemas ambientais observados na região nossa? Comparado com as outras cidades, que a nossa cidade, graças a Deus, ela tem ela está localizada em um nível bem de altitude bem maior do que qualquer outro estado aqui do Brasil. É uma das cidades com maior altitude, chegando a 1.300 de alguma coisa ao nível do mar, comparado com o nível do mar. Então a gente não tem muito alagamento, não tem alagamento, né, comparado com Goiânia, comparado com outras cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, e que muitas pessoas sofrem com isso, e que o lixo jogado na rua, naquele local onde está sendo inundado, ele vai ser prejudicial, porque vai atrair animais que podem trazer doenças para a sociedade. Então, aqui, perante a isso, a gente já tem um ponto positivo com isso, né? E como você contribui para a melhoria da qualidade ambiental dessa região, da nossa região? Então, eu, na minha parte, eu contribuo como? Eu tento evitar o uso de plástico, eu tento evitar também jogar esse plástico que eu estou utilizando, seja de uma balinha na rua, ou até um chiclete que a gente está mascando na rua, ou um vidro quebrado. Então a gente tem que ter uma seleção do que a gente está fazendo e tentar mudar esse nosso mundo com pequenas atitudes perante a isso. Então, essa fotinha aí é uma fotinha no qual esse cara aí é um líder comunitário lá de Mohammed. Ele liberou esforços para propor políticas de planejamento urbano que resolvessem os problemas ambientais e habitacionais vividos pelos moradores de lá de Jardim de Hélia. Isso aí é só uma foto lá da ONU do meio ambiente. Beleza? Então, para dar continuidade, a gente vai falar sobre poluição atmosférica. A gente sabe que a atmosfera é a camada de é o local onde tem a camada de gases que envolve o planeta Terra, e ele é fundamental à vida, composto de muitas misturas de gases, vapor de água e também de poeira. E entre os principais gases que compõem a atmosfera terrestre estão o nitrogênio, o oxigênio e também o gás carbônico. O gás carbônico, pessoal, é um dos gases responsáveis pela retenção de parte do calor provenientes do Sol da atmosfera. Então, o que ele vai fazer lá? Ele tem uma camada lá que tem o gás carbônico e ele vai impedir que essa força do Sol chegue tão forte igual chegaria atrás dessa camada aí pra gente. Se caso a gente não tivesse essa camada de carbono, a gente praticamente não existiria vida aqui na Terra, porque iria ser muito quente, enfim. E e está relacionado também, gente, o Sol na atmosfera, essa onda de calor que é proveniente do Sol da atmosfera, está relacionado à manutenção da temperatura adequada à vida no planeta, né, que eu acabei de falar. E ela contribui para o chamado do efeito estufa. No entanto, os níveis elevados de gás carbônico na atmosfera observados atualmente resultam em maior retenção de calor e consequentemente, na elevação da temperatura média global, que é o processo conhecido como aquecimento global. Que são mudanças climáticas, ondas de calor, no qual elas aumentam os níveis dos oceanos e também causam ameaças à biodiversidade e que são apenas algumas das consequências desse processo. Uma série
de atividades humanas que contribuem para a maior emissão de gases que intensificam o efeito estufa, como a queima de combustíveis fósseis, por combustível, por automóvel, que é representado aí na figura 1, o desmatamento para o plantio agrícola e a criação de gado, além da liberação de gases metânicos produzidos durante a digestão dos animais e a extração de madeira e o acúmulo de lixo em áreas abertas. Além desses gases associados ao efeito estufa, existem também outros gases, como o dióxido de enxofre, que é o dióxido de nitrogênio, que são lançados na atmosfera por meio de queima de combustível fóssil e de atividades industriais, e contribuem para tornar o ar de grandes cidades a deixar um ar mais poluído. Então, esses gases, eles reagem com a água, formando compostos ácidos que chegam à superfície na forma de chuvas nas nuvens e que são chamadas de chuvas ácidas. E essas chuvas, elas podem provocar destruição da vegetação. Vocês podem ver aí na imagem 2 aí ao lado desses automóveis, tem várias folhas caídas e que elas estão todas furadas, né? Isso aí é a acidificação dos solos e a deteriorização dos automóveis, edifícios e monumentos históricos. Tudo isso pode se causar, num futuro bem próximo, esse aumento do aquecimento global. E diversas pesquisas, pessoal, elas apontam possíveis soluções para frear as consequências nocivas da poluição atmosférica. Mas as ações efetivas, muitas vezes, elas esbarram em interesses econômicos e também interesses políticos. Entre as medidas que podem ser adotadas por órgãos governamentais, é necessário estabelecer limites para os níveis de poluição nos ambientes rurais, urbanos, monitorar diariamente a qualidade do ar, incentivar a utilização de meios de transportes alternativos ou também automóveis, usar filtros nas chaminés também de fábricas e usinas. E também controlar e fiscalizar as queimadas e oferecer incentivo a programas de reflorestamento, certo? Existem também, pessoal, outras medidas que podem ser adotadas individualmente, como trocar o transporte privado por um alternativo, como as bicicletas. Aí eu coloquei uma fotinha de uma pista de ciclismo com um cara pedalando. E sempre que possível utilizar o transporte público coletivo, no qual ele vai reduzir o consumo de... a gente usando esse transporte público, a gente vai diminuir a quantidade de carros dentro da cidade, né? Então, um transporte público pode levar 40 pessoas, um carro pode levar 5. Então, já consegue diminuir. Pessoal, também reduzir o consumo de carne e outros produtos oriundos de indústrias agropecuárias, como leite e ovos, e não consumir produtos ou serviços de empresas que são reconhecidamente liberadas, no qual elas conseguem liberar grandes atividades de poluentes na atmosfera, também podem contribuir para o desenvolvimento e a manutenção das cidades sustentáveis. Então, pessoal, na busca de soluções, a Organização das Nações Unidas, ONU, então quando vocês vê ONU, significa Organizações das Nações Unidas, elas constituem há 30 anos o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é denominado no inglês IPCC. E o que acontece? Lá acontece uma reunião de cientistas do mundo todo que avaliam constantemente as mudanças climáticas globais. O principal resultado desse projeto
foi o Acordo de Paris, afirmado em 2016, com propostas concretas para minimizar as mudanças climáticas, com adesão de 195 países. Então, essa aí é uma fotinha dessa reunião de cientistas de 195 países. E foi a maior adesão simultânea a um acordo internacional na história da ONU, certo? E agora, poluição da água. Então, a gente falou da poluição da atmosfera e vamos agora entrar na poluição da água. Os seres humanos, eles utilizam a água doce para diversas atividades, certo? E como abastecimento das cidades, irrigação agrícola e produção de energia elétrica, deve-se lembrar, contudo, que grande parte da água presente no planeta é salgada e que a água doce ela corresponde a apenas 2,5% do total, do qual a maioria está na forma de gelo. Então, a degradação da qualidade da água, ela tem relação direta com as atividades humanas, né? Conhecida como atividades antrópicas. Atividades antrópicas são atividades que o homem faz, tá? O despejo inadequado de esgoto doméstico e dejetos industriais em rios e lagos torna a água, além de poluída, contaminada, e se ela apresentar micro-organismos ou substâncias que podem causar doenças, algum desses micro-organismos eles consomem as substâncias orgânicas do esgoto e o gás oxigênio dissolvido na água, eles se proliferam, comprometendo a sobrevivência das espécies aquáticas que dependem desse gás e daquela água. E esse fenômeno ele é chamado de eutrofização e pode levar à morte de todas as formas de vidas em um corpo de água, como a gente pode ver essa cena triste aí dessa lagoa cheia de peixe morto. E outra forma de poluição da água é por pesticidas. A gente vê a imagem aí de um avião e esses pesticidas são substâncias que matam pragas que atacam as lavouras. E o uso excessivo, lembre que eu estou falando aqui agora, o uso excessivo não é que é proibido. É prejudicial? É prejudicial. Mas é essencial fazer isso? Também é essencial. Mas o que então, a gente pode fazer para que não ocorra essa poluição da água com esses pesticidas? É o uso excessivo dessa substância, no qual pode causar a contaminação da água, dos lençóis freáticos, além da morte de seres vivos e, consequentemente, desequilíbrios nos nossos ecossistemas aquáticos. Sem falar que esses venenos, muito produtores, às vezes dão câncer porque às vezes não usam os EPIs certos, né, os equipamentos de proteção, para estar manuseando esse tipo de líquido tóxico. Então, o consumo da água contaminada por seres vivos também pode causar morte, envenenamento estomacal, problemas no sistema nervoso, convulsões, lesões nos rins e cânceres também, que eu acabei de falar. A ideia é de que a água abundante no planeta, ela sempre foi um argumento usado para evitar esforços em prol de práticas efetivas de preservação desse recurso. Lembrando, gente, que não sei se vocês lembram quando vocês estudaram sobre a água, lá na sexta série, eu lembro que eu estou dando sobre a água, a gente tem um gráfico lá de que em 100% de água de todo o nosso planeta, a gente tem 97% de água salgada, que é uma água que a gente não utiliza, que não tem condições da gente beber, então a gente não utiliza essa água. 2% são águas que estão nas geleiras e 1% são as águas dos rios, as águas que estão nos animais, nas plantas e na gente também. Então, olha a pequena quantidade em cima da grande quantidade que tem nos oceanos e que a gente não pode usar. Então, a gente tem que preservar esse recurso, porque um dia esse recurso acaba. Então, usar com consciência.
Entre as propostas de soluções que exigem ações governamentais, a gente pode citar as criações de áreas protegidas em regiões de mananciais. A extensão dos serviços de saneamento básico, como o tratamento de esgoto e de água, a toda a população, o incentivo também à redução da produção e a destinação adequada do lixo, além de investimentos na recuperação dos rios e lagoas poluídos. Então, a gente tem que ter esse pensamento crítico de cuidar desse nosso ambiente, desse nosso recurso que é tão útil para a gente, né? Assim como nos casos da poluição atmosférica e do desmatamento, o fornecimento das leis ambientais é fundamental para garantir a qualidade e o acesso da água no Brasil e no mundo. Ainda que mudanças de hábitos individuais possam contribuir para a redução da poluição e o desperdício da água, que são os principais responsáveis pelo consumo desenfreado da água no Brasil, que são os negócios ligados à agricultura e também à pecuária. Portanto, pessoal, garantir que apenas produtos de procedência adequada e de empresas que efetivamente elas trabalham para evitar o desperdício de água em suas produções, elas cheguem aos consumidores, e é uma das maneiras de incentivar e cuidar da qualidade da água no local onde a gente vive. Uma outra coisa, pessoal, que é importante eu falar aqui para vocês é a importância da regulamentação de produtos em que há um uso de agrotóxico. Então, eu destaco aqui a necessidade de sinalização na embalagem. Então, precisa ler a embalagem para que as pessoas elas possam escolher o consumir esse produto ou não, investir nesse produto ou não. E a partir disso, pessoal, em 2019, de janeiro a julho, cerca de 262 novos registros de agrotóxicos, eles foram aprovados pelo governo brasileiro, contrariando a tendência mundial de reduzir a utilização desse tipo de substância na agricultura. Uma alternativa também que é legal a gente falar aqui é sobre a agricultura familiar e orgânica. Ela é uma alternativa à produção em larga escala. Então, em vez de você produzir em larga escala, que lá existem algumas técnicas que poluem o ambiente, você pode estar fazendo essa produção de agricultura familiar e orgânica. E para a gente finalizar essa gotinha do saber que o livro traz para a gente, a recuperação do rio Tamisa. No século XIX, o rio era conhecido como o Grande Mau Cheiro. Eram comuns as epidemias de cólera naquele local, naquela região, e em pleno reinado da Rainha Vitória, há sessões do parlamento que fica bem na margem deste rio. Então ele tinha que ser suspensas, essas sessões tinham que ser suspensas quando o vento levava o odor para dentro do prédio. Então primeiro foi construído o sistema de captação de esgoto em 1958, e a solução não resistiu ao crescimento da população. Hoje, a empresa de saneamento de Londres, ela continua a investir em infraestrutura do local, e 2 barcos, eles percorrem o Tamisa, igual vocês estão vendo aí na imagem 7, de segunda a sexta, retirando 30 toneladas de lixo por dia. Todos os detritos, eles são coletados por grandes por grades instaladas na proa e por esteiras que varrem o leito dos rios. Câmera de vídeos, radares e sonares, eles informam a localização do lixo
E o sistema, ele funciona. Hoje existe 121 espécies de peixes no rio Tamisa e mais de 400 espécies de invertebrados dentro desse rio. Então essa aí é uma fotinha do rio Tamisa, em Londres, e no qual ele foi recuperado após a implantação de políticas rigorosas e conscientização ambiental. Legal, né? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Deixei um exercíciozinho para vocês fazerem até o final da aula. Se eu não me engano, ele vai estar lá até às 5 horas da tarde para vocês fazerem. Então, não deixem de fazer. Ele vai estar lá no Maestro e vai estar liberado a partir, se eu não me engano, às 10h30, tá bom? Então, das 10h30 até as 17 horas da tarde, vocês podem estar fazendo ele. Bom final de semana e muito obrigado.